Alô? Vamos esperar a professora Mariana, que está chegando aqui. Aguardando a professora Mariana entrar. Oi, gente. E aí, som tá Como bom, é que pessoal? está? Tá todo mundo conseguindo nos enxergar bem aí? E nos ouvir, principalmente? Como é que tá? Tudo certo? Tá bom? Tá bom? Tranquilinho. Bom, Que pessoal, coisa estranha, parece que a gente tá tipo entrando na sala e aí o pessoal vai chegando e vai sentando na cadeira e a gente vai ligando o computador e fazendo toda aquela coisa. exatamente, né? Abrindo o que acadêmico para fazer a chamada. Aham, puxando a pasta. Mas o meu nervosismo tá tipo o primeiro dia de aula, assim, primeiro dia de entrar numa sala. Gente, é muito louco isso. Mas vamos lá. Relaxa. Depois a gente vai ter muito tempo para desenvolver a experiência. Ou não, né? É Não isso aí. sabemos. Pessoal, então, primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer a gente estar aqui com vocês. Essa é a nossa primeira live do projeto Design FSU em Casa, que é um projeto encampado pela Coordenadoria de Design, né, envolvendo os nossos 3 cursos: Design de Interiores, Técnico Design de Interiores, Técnico em Comunicação Visual e o nosso bacharelado em Design. E a gente espera que vocês aproveitem, tá? Que vocês usem esse momento para refletir um pouco com a gente. O meu nome, para quem não me conhece, é Vinícius da Costa. Bom, eu sou a professora Mariana Piccoli, e eu só quero acrescentar nisso tudo que o Vini falou, que a gente está fazendo é uma tentativa de um contato maior com vocês, tá? Já fazem 2 meses, mais ou menos, 2 meses que a gente parou, que a gente está sem aulas. Então, a gente está muito saudosa, eu estou com muita saudade, assim, do corredor cheio, das nossas aulas, dos nossos projetos, de tudo acontecendo. Então vai ser um teste para a gente tentar esse contato com vocês, retomar alguma conversa, né? A gente falar sobre coisas do design que vocês estejam interessados. Então está sendo uma experiência. A gente está querendo ouvir vocês, a gente quer que vocês deem sugestões de próximas lives, de coisas que vocês querem aprender também, dicas daqui a pouco de oficina. O que a gente puder fazer à distância nesse momento, a gente vai tentar fazer. Então siga lá nosso perfil, né, que é o @designfsul. E aí lá também a gente vai ter trabalhos de alunos, projetos que estão sendo desenvolvidos, né, até de enfrentamento à própria Covid, que é o nosso assunto de hoje. Então, Isso. participe lá, vai ter muito assim conteúdo que todos os nossos colegas estão preparando assim com muito carinho para cada um de vocês, tá? E como é que vai ser a dinâmica de funcionamento assim, então da live? A ideia é que as lives sejam sempre nas quintas ou nas segundas. Isso. Inicialmente elas serão uma live por semana, tá? Então hoje a gente já vai anunciar qual vai ser a próxima live, quem já vai estar na próxima live, e a gente sempre vai de antemão já anunciar para vocês se prepararem e colocarem nas suas agendas. Agendas. E a ideia é justamente isso, que seja um papo um pouco mais leve, que a gente seja uma conversa, mas que a gente traga um conteúdo que é o mesmo conteúdo que vocês sabem que a gente sempre discute em sala de aula, sobre o papel do design no mundo, sobre todos os projetos que a gente faz, né, sobre esse novo Isso. cenário que a gente está enfrentando, né? É mais um ponto de contato da gente, né? Então, como por enquanto não podemos ter aulas online, perdão, gente, aulas presenciais, a gente vai tentar esse ponto de contato online para manter nosso vínculo mesmo e para matar um pouquinho da saudade. É, é muito legal, assim. Acho que no início, Mara, a gente pode até começar falando um pouco sobre o quanto que mudou assim o mundo, o quanto que a pandemia, né, ela chegou num intervalo rápido de tempo, o quanto Sim. que isso transformou a maneira como a gente hoje está aqui, por exemplo, se comunicando com alunos e com todo mundo, né? No primeiro momento, um dia muito bem, a gente estava em sala de aula, a gente estava indo no Uhum. Xavier pegar um pastel e no outro Exatamente. dia, Estava lá modelando, cortando poliuretano, fazendo frasco de perfume, e aí tendo... de repente não tem. Não, e aí, só, gente, antes da gente entrar mesmo no assunto, eu vou pedir que se vocês tiverem perguntas, algum boa, comentário, alguma coisa, façam na caixinha de comentários, não na de perguntas, porque aí a gente tem a querida Vivian,
que vai estar dando um suporte para a Exatamente. gente, anotando as perguntas para a gente responder no final, porque é muita coisa para a gente ver os comentários e tentar responder. A gente está aprendendo, né? Mais um aprendizado para a gente. Podem mandar aí pelos comentários que a Vivian vai filtrar e vai nos mandar para o WhatsApp. Então, atrás Isso. da tela que vocês estão vendo, tem um notebook ali com o WhatsApp aberto e a gente vai receber os comentários. Então, Exatamente, tá? Uma estação aqui de avião para a gente conseguir é, falar com você direitinho. bem Bom, legal. agora sim a gente entra no nosso assunto principal, no nosso tópico. A gente decidiu começar as lives do design falando disso, né? Design em tempos de pandemia, porque não tem como a gente escapar, é o assunto da vez, é o que a gente está vivendo, esse momento histórico, esse momento crítico, né? De muito estranhamento, muita incerteza, muita ansiedade. Então foi o tópico que a gente decidiu conversar hoje com vocês, trocar algumas ideias, mas de uma maneira mais tranquila, assim. A gente quer trazer coisas boas para vocês. É bem interessante que, na verdade, essa live surgiu de uma conversa bem informal, que eu e a Mari, a gente, assim como vocês devem se reunir com os amigos de vocês, colegas, né, pelos meios digitais, nós, professores, também temos mantido uma rotina de reuniões semanais, a gente, Sim. informalmente também, a gente se chama para conversar, e uma dessas conversas era justamente, tipo, onde estamos no meio disso tudo, Uhum. né? O que a gente pode fazer, né? Como que o design vai ajudar nesse novo momento, vai ajudar e criar possíveis soluções de enfrentamento à Covid, né? E aí tem vários projetos que a Mari vai falar depois, tem várias ações rolando, e esse nos pareceu ser o tema mais, assim, Uhum. primordial para a gente começar. A gente parou para repensar, né? Vamos repensar as profissões, a gente está repensando nossa rotina, repensando nossos hábitos. Então, como a gente vai repensar nossa área? Uma coisa que a gente está tão imerso e que ama tanto, mas nesse momento, o que a gente pode fazer, né? Dá um certo, uma vontade, assim, de como é que eu ajudo? Então, foi a partir dessa conversa minha e do Vini que a gente decidiu fazer essa live agora aberta com todo mundo. Gente, já passamos dos 100 visualizadores, eu tô chocada. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, gente. Legal. Vamos nessa 1 hora de conversa trocar várias ideias aqui. Até é legal, assim, a gente também estava conversando, eu e a Mari, a gente vai fazer 1 hora, então, no início a gente vai falar um pouco sobre esse contexto da pandemia, o que está rolando, o que está modificando, depois como o design se relaciona a isso, e Isso. depois também a gente vai trazer projetos que já estão sendo desenvolvidos no próprio Instituto Federal, né, que a gente faz parte, a gente está muito orgulhoso de todos os projetos que a gente vem trabalhando, e posteriormente a gente vai responder as perguntas, tá? Então vai ser mais ou menos por aí Isso. a dinâmica, né, Mari? Exatamente. Buenos, aqui eu fiz uma colinha, então aqui a gente tem uma colinha aqui, né? E a primeira coisa que a gente botou como uma pergunta assim, o mundo mudou, né, diante do cenário da pandemia, né? Então, assim, os dados de hoje são 4,5 milhões de contaminados e mais de 300 mil mortes, né? E isso tudo foi muito rápido, né? A gente não teve um tempo de preparação. Por exemplo, se tu pensar em transformações ou revoluções que foram marcantes no mundo, né? Como a Revolução Industrial, elas foram processos de transformações graduais, lentas, que foram Lentas, de uma maneira mais acumulativa, né, de transformações tecnológicas, enfim. E a pandemia não, ela surgiu em 1 mês, né, e agora a gente está há 2 meses usando a ferramenta mais básica que a gente tem de combate ao enfrentar uma pandemia, que é o distanciamento social. É a única exatamente. ferramenta que nós temos à disposição no momento. E não dá para dizer nem que a gente não, assim, não era um cenário previsível que ocorresse, né? A gente tem várias, né, pessoas que já, pesquisadores, epidemiologistas, né, pessoas que trabalham na área que falavam que mais cedo ou mais tarde o cenário de pandemia ele ia ser real, né? E ele ia nos bater de frente. E como agora a Covid-19, né, pelo coronavírus, ela chegou, e todas as áreas estão sendo impactadas, né? E a gente está Sim. num processo de adaptação muito rápido, né? E tem áreas que são áreas que, de alguma maneira, permeiam todas as demais, e aí eu acho que o caso do design, né?
E aí a gente começou, eu e a Mari, a fazer exercício, né? Se questionar como é que o design iria, então, atuar nisso, nessas atividades comuns, né? Que a gente ficou comentando. Ir num shopping center, andar de transporte coletivo, como é que vai ser agora o nosso espaço de sala de aula, como é que ir num shopping center. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente faz cotidiano. Toda a rotina vai ser alterada, né? Para mim, me bateu muito forte porque o ano estava recém começando, gente. A gente diz que o ano começa depois do carnaval, então recém tinha passado o carnaval, a gente estava começando as aulas e aí, de repente, para tudo, fica todo mundo em casa, vamos repensar o ensino, vamos repensar a nossa rotina. Com certeza pegou todo mundo de surpresa, né? Apesar de muitos estudos dizendo que sim, era possível ter uma pandemia. E é muito forte como ela acelerou mudanças que já estavam acontecendo, né? Não é Exato. que de uma hora para outra a gente começou a buscar formas diferentes. Sempre se fez live, mas numa frequência muito menor. A gente sempre fez videoconferência, mas com uma intensidade menor. Agora é a nossa saída, né? Então, a mudança foi muito brusca, foi muito rápida. Eu até estava falando com o Vini de tarde, empresas que não tinham redes sociais, que não tinham Instagram, que não tinham Facebook, de repente se viram obrigadas a organizar isso porque é um meio de sobrevivência, né? É o jeito que elas vão vender agora. Então, eu acho que essa pandemia fez acelerar uma mudança que já estava sendo mais lenta e mais gradual, mas agora foi 880, assim, foi muito rápido. As empresas se viram nessa necessidade de se reorganizar para o mundo digital também. E nesse cenário, né, a gente percebe o quanto que ali o design também vai ter novos desafios, né? Porque, por exemplo, se um pequeno comércio tem que agora, através do meio digital, ofertar os seus serviços, ou ofertar os seus produtos, né? Ele também vai demandar trabalhos do próprio design e, de alguma maneira, o design vai ter que pensar em como responder para isso, né, a perfis diferentes de usuários, né? Então, Exatamente. a gente tem os E de nossos pais, necessidades diferentes. exatamente, a gente tem os nossos pais agora que vão demandar cada vez mais meios digitais de compra, né, online, né? E quem daqui, né, se perguntar aí para as pessoas que estão nos assistindo, quantos tiveram que ajudar, né, alguns familiares nesse processo de compra online ou de pedir alguma coisa, né? E esses sistemas não foram de alguma maneira preparados para isso, né? Então, Exato. aí entra o trabalho forte da nossa atividade de design como um trabalho também de muita responsabilidade, né? Eu até escrevi lá num texto, né? O design ele não vai descobrir a cura da Covid-19, mas a gente vai criar condições para que as pessoas vivam nesse mundo novo, orientado por outros prismas, né? Pela questão do bem-estar, as pessoas estão se questionando porque estão comprando menos, né? Só o necessário, né? Só o essencial, né, Mari? A gente estava falando disso essa semana, tu estava comentando um pouco sobre isso, né? Então, esse é o cenário no qual a gente está inserido agora, né? Uma transformação cultural, social, que ela veio muito rápida. Então, as Exato. pessoas hoje pensam muito, eu preciso mesmo disso, eu preciso mesmo sair de casa para ir lá buscar um produto, eu preciso me movimentar, eu preciso me expor, né? E aí, nisso aí também, agora a gente já tem todo o cenário novo de produtos, né? De máscaras, de uma série de artefatos, né, de design de produto que também estão nesse meio. E aí a gente vê diversos projetos ao redor do mundo inteiro, em várias universidades. Aí, mais uma vez, acho que cabe a gente ressaltar a importância, né, da pesquisa, da educação, de tudo que a gente Educação sempre pública, de qualidade. do nosso sistema único de saúde, do nosso SUS. Então, assim, a gente tem uma série de ações ao redor do mundo rolando, né? E que a gente teria que fazer uma live só para citar todos eles. Mas a gente tem coisas muito próximas da gente que estão rolando, né, Mari? E que eu acho que tem Exatamente. que apresentar um pouco mais aí para todo mundo conhecer o que a gente está desenvolvendo lá dentro do IFE. Gente, então para começar a falar de design em tempos de pandemia, a gente vai falar o que o design do IFE está fazendo em tempos de pandemia, né? A gente começou desde final de março a trabalhar num projeto pelo LEP, pelo Laboratório de Experimentos em Prototipagem, num projeto de protetores faciais. Eu acho que vários devem ter visto pelo Instagram, a gente postou.
mas é muito interessante de eu compartilhar aqui com vocês, eu trouxe eles para cá, porque assim, o projeto começou com esse protetor aqui, vamos ver se vai dar para ver, que é feito em impressora 3D. Esse suporte aqui é feito em impressora 3D e aí tem a viseira na frente. Que é o Open Design, né? Isso aí foi um projeto. Isso. Até é legal explicar o que é Open Design aí pro pessoal. É um projeto da Prusa 3D que eles fizeram, então, esse projeto do protetor, e disponibilizaram online todos os arquivos para as pessoas com impressora 3D poderem produzir, doar, vender, enfim, é um projeto aberto. Só que cada suporte desses, feito que uma rede de colaboradores do IFE estava fazendo, vários alunos têm impressora 3D em casa, e as impressoras 3D do IFE também estavam sendo utilizadas, cada suporte desses aqui levava 1 hora, 1 hora e meia, depois o pessoal conseguiu reduzir para 40 minutos para ser feito. Quando a gente começou a trabalhar no projeto, no final de março, tinha uma demanda muito grande desses protetores faciais que tinha que ser suprida muito rapidamente. Então, um dia eu estava lá ajudando a fazer as viseiras e eu pensei, será que não dá para fazer um redesign desse protetor para ser feito na máquina de corte a laser, que a gente possui, né, lá no laboratório de prototipagem? Então começamos, eu falei com o Eric, o aluno do 4º semestre do design, começamos a repensar como daria para fazer a partir de chapas de acrílico esse suporte. E aí, gente, a gente fez muito teste, a gente fez muito modelo, tá? Não é só nos projetos assim de aula que a gente usa na vida real, se usa muito modelo, tá? O modelinho em papel Paraná aqui, até a gente chegar em um modelo, então, assim, não sei se dá para ver, que é feito com uma chapa de acrílico cortada, e aí encaixa a viseira, que é de acetato, e aqui tem um outro suportezinho embaixo para ele manter a curva, não perder o formato. Tá? Então esse é o protetor facial que a gente desenvolveu. Agora, ao contrário de 1 hora que levava o da impressão 3D, esse aqui leva 3 minutos para fazer, tá? Ele é muito mais rápido e simples também, né? São 2 peças. A gente também disponibilizou os arquivos como Open Design, então tá lá no link do Instagram do LEP, eu botei no Facebook também, porque eu acho que essa é uma solução replicável, né? Então esse foi o primeiro projeto que a gente fez assim que começou toda a pandemia, começou o isolamento. Até hoje a gente fez mais de 700 desse modelo aqui, que foi o do corte a laser, e o pessoal da impressora 3D somando tudo que eles fizeram, a gente já passou de 2.200 protetores feitos, doados, tá? Destinados a hospitais, UPAs, agentes de saúde, tudo da rede pública. Uma coisa legal de comentar, acho que até para o pessoal ter noção do processo, é o quanto que teve também de participação do próprio pessoal da área da saúde, né? Eles validaram os modelos, sim, exatamente. A gente fez 6 ou 7 modelos, o processo foi muito rápido, a gente gerou vários modelos em um dia, levamos todos para o hospital para testarem, as enfermeiras nos disseram qual que era o melhor. Depois de aprovado, aí a gente começou uma produção grande e aí, na verdade, esse aqui é a versão 2.0 da coisa, porque o 1.0 que a gente tinha feito, ele não aproveitava muito bem a chapa de acrílico. Então, a minha consciência ambiental não deixou a gente continuar desperdiçando tanto material. Chamei o Eric de novo. Eric, obrigada por topar essas furadas que eu te coloco, esses projetos de última hora. Eric topou de novo, a gente refez o projeto e agora cabe o dobro de suportes em uma chapa de acrílico. Então foi muito legal, assim, foi um projeto muito rápido, mas que deu muito orgulho mesmo. E é muito legal que a gente recebeu fotos dos profissionais usando, né? E aí o dia que a Mari compartilhou conosco no grupo do pessoal usando, né? Eu até, né, mandei lá para minha irmã e tal, e ela olhou, reconheceu a enfermeira que havia já trabalhado com ela, assim, e super se emocionou, assim, de ver que uma ação que está sendo desenvolvida, né, aqui no nosso curso está impactando lá na frente, assim. Não, e é legal que várias pessoas... Meu post no Facebook eu fiquei apavorada, porque eu nunca tive tanto compartilhamento, tanta curtida. Nem quando eu posto foto das minhas gatas tem tanto. Muita gente reproduziu e tem pessoas fazendo esse mesmo projeto em São Paulo, em Belo Horizonte. Então é muito legal pra gente isso, sabe? É maravilhoso. E eu agradeço também o pessoal da Ideia Laser, que é daqui de Pelotas, que está sendo um baita parceiro também na produção, estão ajudando a gente, como a nossa máquina laser ela é pequena, né? Ela é uma máquina, não é profissional, então está sendo muito importante a ajuda deles também.
Sim. Aí tem mais 2 projetos que surgiram depois disso, assim, como um desdobramento. Um deles, que foi o pessoal da Polícia Rodoviária Federal que entrou em contato com a gente, porque olha só como aparecem problemas de projeto que a gente não tinha pensado. O pessoal da PRF, eles usam boné. E aí não dá para botar esse protetor aqui com boné. Não fica bom, não é usável. Então Pô, vamos eles nós têm que usar novamente, boné, eles têm que usar aquele eles boné têm da que usar boné. Sim, é Poxa, parte do uniforme deles. Aham. Então vamos nós novamente fazer um projeto de um protetor facial para ser usado com boné. Aí dessa vez o meu ajudante foi o Leonardo, que também é designer de produto. Então depois de vários testes e modelos de novo, olha aqui gente, deixei várias coisinhas aqui. A gente chegou num modelo, agora eu vou fazer, agora eu tu tem vou que fazer fazer a humilhação de botar boné, tá? Mas enfim, vocês vão me ver de boné, olha só. que A gente fez um categoria. modelo, que categoria, hein? Que encaixa na aba do boné. Olha só. Inclusive não aparece a marca do boné, que é para não gerar patrocínio. Olha só, galera. Muito bem. Tá? Então é um projeto que também deu certo e ficamos esperando uma aprovação deles, eles aprovaram, mas depois acabaram utilizando um outro projeto que também tinha sido feito como Open Design, que usava só o acetato. Então, É, muito legal, assim. o legal é que, tipo, de alguma maneira, a gente percebe o quanto que as organizações governamentais, né, o serviço público, né, de alguma maneira é o primeiro que se impacta mais pela necessidade de demandas de... E aí a gente fala dos serviços digitais que estão tendo que se adaptar para atender diversas pessoas e esses pontualmente de pessoas que estão atendendo o público, né, seja na linha de... Exatamente. ou seja ali como policial rodoviário que ele tem que estar na rua, né, não tem? E é muito louco porque são produtos que eu nem sabia da existência, sabe? É uma coisa que nunca tinha chegado na minha realidade, no meu cotidiano. Então, face shield, protetor facial, como é isso? O que é isso? Que requisitos tem esse projeto, né? Exatamente, E aí né? uma outra coisa muito legal que aconteceu, que eu quero compartilhar também, é que um professor meu da graduação, o professor Volney Maté, beijos, acho que ele não está assistindo, mas ele é da Federal de Santa Maria. Ele viu o projeto que a gente estava fazendo e ele também estava fazendo um projeto de um protetor para ser feito todo de acetato, só de acetato, sem esse suporte de acrílico ou de impressão 3D, um suporte mais barato. Só que ele não tinha como testar, porque ele não conseguia cortar, não tinha laser, enfim. Aí ele entrou em contato, a gente foi conversando daí pelo WhatsApp, ele me mandava os arquivos, eu fazia o teste e dizia, ó, não ficou bom tal coisa, muda tal medida. E aí ele ia me mandando os arquivos de novo. Então a gente fez um quarto, nem sei, me perdi, terceiro projeto, feito todo de acetato. Então eu tenho ele aqui também. Eu só queria aproveitar o gancho disso para comentar, até o Dudes nos fez uma pergunta, né? Mas eu acho que entra bem nesse sentido do que tu tá falando, tu já vai apresentar aí o projeto, que é o quanto que mudou o paradigma da gente trabalhar num projeto e a questão da colaboração, da gente utilizar os meios digitais, né? Mais do que nunca, né? Tu deu um exemplo, tá dando agora um exemplo prático de que pessoas em lugares diferentes, né, conhecendo realidades diferentes, né, materiais e processos diferentes, Exatamente, colaborando. Exatamente. E até o projeto com o Eric também foi feito via WhatsApp, porque ele está na cidade dos pais dele, então eu também não queria que nenhum aluno tivesse se expondo, né, saindo da sua segurança. Então foi uma experiência muito interessante fazer projetos por WhatsApp, assim. E aí, só para finalizar, esse último protetor que é feito todo de acetato, então, fora o elástico aqui, ele tem esse suporte que vai na testa. Tá? Ele também é super funcional, ó, ele não está encostando no meu óculos, e muito mais barato, muito mais rápido de ser produzido. Tem uns 20 que estão na rua já sendo testados também, alguns estão com a Renata, que levou lá para a Mica, para o pessoal que faz comida para pessoas em situação de rua. Alguns estão com agentes de saúde lá da Getúlio Vargas também. Então, muito legal, assim, esse projeto dos protetores rendeu bastante, vários subprojetos assim também. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas ações que o design está fazendo.
É. estão sendo feitas ainda, né? E o pessoal muito pergunta, né, como colaborar, como se envolver, né? De alguma maneira também, em função, né, da pandemia, né, do distanciamento social, né, algumas ações do próprio Instituto vêm no intuito de também, né, aparecer e se fazer perceber a sua importância perante a sociedade, né? Um dos eventos que rolaram agora durante a semana passada foi o Hackathon, né, que tem essa característica de trabalho de várias pessoas com perfis multidisciplinares em busca de uma solução, e o objetivo do Hackathon desenvolvido pelo Instituto Federal foi, né, de gerar soluções no combate Isso, à no pandemia, enfrentamento à pandemia, enfrentamento à pandemia. exatamente. E aí também rolou um projeto, né, Mari? Também rolou um projeto, a gente está metido no que dá. Eu super agradeço o pessoal do LEP de novo. Nós montamos uma equipe com 5 integrantes do laboratório: a Camila, a Juliana, o Eric, a Tamires e a Vitória, e eu como professora. Então foi um projeto muito rápido, tá? O Hackathon eram 5 dias de projeto, 96 horas praticamente. Foi uma coisa assim excepcional, foi o projeto mais rápido, eu acho que eu já participei, mas mesmo tendo sido rápido, eu só quero reforçar que a gente seguiu um processo de projeto, e isso foi muito legal. A gente usou o Design Sprint, que eu nunca tinha utilizado, e ele é dividido exatamente em 5 etapas, uma etapa por dia, né? Funcionou super bem, a gente se comunicou pelo Trello, então além das aulas, a gente usou o Trello também como gestão de projeto mesmo. E o nosso projeto desenvolvido foi um dispenser de álcool para transporte coletivo, que a gente fez muita pesquisa, viu que o transporte coletivo é uma situação de muito perigo, de muito risco de contágio, transmissão e contaminação. Então, o nosso projeto todo foi pensado para as pessoas que, por necessidade, por falta, né, por não terem escolha mesmo, precisam se deslocar, precisam sair de casa e utilizar transporte coletivo. Fizemos um dispenser para o álcool produzido pela Biri, que está sendo embalado em garrafa de 2 litros, feito com impressora 3D. Então, quem tiver interesse em ver imagens e ver a gente falando também, que foi um momento tenso de gravar, é só dar uma olhada lá no YouTube. Tem o nosso vídeo, o nosso pitch de apresentação do projeto, tá bem curtinho, mas dá para entender. Tá lá no YouTube do LEP, ou se digitar Hackathon IFSU Covid-19 no YouTube, também vão aparecer todos os projetos que foram feitos. Tem mais gente do design participando, hein? Eu quero ver esses projetos todos, pessoal. Exatamente, Tem alguns projetos da área digital também que rolaram. E assim, eu acho que Exato. o mais interessante foi a metodologia, né? De alguma maneira, eu auxiliei só muito pouco lá, né? A gente fez o Project, O Canvas. o Canvas, né? A gente, então, teve todas as etapas, né? Foi feito um Canvas, foi feito um pitch. Desenhamos um monte. Exatamente, né? Teve todos os esboços, teve uma matriz de requisitos super detalhada que o pessoal fez, assim, é um projeto que, assim, muito orgulho mesmo de ter acompanhado o desenvolvimento dele, e eu acho que mostra um pouco do que a gente pode fazer em situações como essa, né? Que é Exato. exatamente gerar soluções para problemas cotidianos, e aí entra muito uma discussão de design social, de o quanto que a gente pode gerar pequenas ações que geram grandes impactos, né? Exatamente. Esse do dispenser é assim muito visível, né? A gente tem um preconceito, né, com relação ao transporte público que é histórico no nosso país, e nesse momento as pessoas que necessitam, né, que são trabalhos essenciais e necessitam do transporte público, estão muito expostas, né? A mercê de muita coisa, né? Porque toca em muita muito coisa e complicado. tal, né? Então, assim, foi um projeto muito incrível. Também depois vocês vão disponibilizar o projeto, né, para... Sim, a ideia é ele ser open design. Por enquanto, nesses 5 dias, a gente não conseguiu testar protótipos, né? Foi muito rápido, mas estamos esperando o resultado da premiação. Vai sair terça-feira, estamos bem ansiosos. Torçam pela gente. Mas a ideia é a gente disponibilizar mesmo todos os arquivos como open design para ele ser replicável e várias pessoas poderem usar, né? Desde o começo foi um dos nossos requisitos. E é legal que usa A uma Cecília embalagem. botou o link ali. Obrigada, Ceci. Isso Obrigado, aí. Cecília. E é legal porque usa uma situação de uma garrafa PET, né? Depois vocês vão entrar lá, vão ver mais fotos do projeto, assim, mas também em sinergia com uma outra situação que é desenvolvida no campus,
que é, né, fazer, né, num dado momento agora a gente está vendo que a oferta de álcool 70 e álcool glicerinado, ela deu uma estabilizada, mas num dado momento, assim, não tinha, Tinha né, reduzido muito. não tinha oferta, né, desse produto para pessoas que necessitavam mesmo, assim, para a área de saúde, né, os profissionais da área de saúde. E aí o Instituto Federal, né, acho que era o pessoal, não sei se da Química ali, o pessoal junto Tem envolvimento da UFPEL e da Católica da UFPEL também, e da junto com a Católica. Biri. Isso, está sendo feita a destilação de bebidas alcoólicas apreendidas para a fabricação de álcool gel. De álcool 70% glicerinado, não é gel. Mas é sensacional, assim, é um baita projeto também. Por falar nisso, álcool gel sempre perto, máscaras, é A legal. minha está por aqui também. Muito bem. Mas assim, pessoal, não sei, a gente está com uns 30 minutos da live, Mari, se a gente começa de repente, não sei, pessoal, se vocês têm Responder as perguntas, perguntas. podem ir mandando por aí, mas a gente queria bem rapidamente mesmo mostrar essas ações e discutir um pouco sobre o que tudo mudou, e a gente tem perguntas bem legais que aí a gente pretende para frente agora meio que levantar um debate em cima dessas Seguir elas. Isso. É, Eu acho que é massa da gente começar. É uma pergunta, na verdade, era uma coisa que a gente já ia falar, porque quando a gente fala em design em tempos de pandemia, não é só esses projetos específicos que estão surgindo, né, em relação ao coronavírus, mas é também como eu, estudante de design ou designer, como eu trabalho em casa, como eu faço o meu projeto de design, né? Como é que eu tento seguir, enfim, a minha vida de freela, ou o pessoal que está trabalhando remoto mesmo, o pessoal de empresas que está trabalhando remotamente, como é que se faz isso? Então, é um dos tópicos que a gente quer falar com vocês, que é como podemos criar projetos e trabalhar nesse momento, né, envolvendo design. E aí já vou juntar aqui a pergunta do Dudes, que ele me mandou ontem pelo Instagram, que foi o seguinte, falar sobre a diferença entre trabalhar em empresa e trabalhar em home office. Então, acho que vamos começar nesse gancho aí. eu acho que é bem interessante, né? Por experiência que a gente desenvolve, assim, claro, né? As empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente, né? Então, a gente tem empresas, desde empresas pequenas, as da área de tecnologia, por uma natureza delas, a adaptação foi mais rápida ao home office, né? E existe uma diferença, né? Quando tu está dentro da empresa, em loco, trabalhando, é uma questão de foco, é uma questão de dinâmica de relacionamento, né? Tu levantar a cabeça, teus colegas estão no teu entorno, né? Então tu consegue ter toda uma questão sensorial completamente diferente. Quando tu está E um trabalhando, compromisso de horário, né? Um compromisso de estar lá. exatamente, eu tenho relatos de alguns colegas que falam que no home office tem trabalhado até mais, assim. E por quê? Porque também existe a necessidade de uma adaptação do teu espaço, da tua casa, né? Então tu tem que normalmente criar um ambiente específico dentro da tua residência para que tu consiga te concentrar, né? Existem de repente alguns rituais que tu vai ter que desenvolver, né? Tu vai ter que ser mais disciplinado, porque em casa os gatilhos para distração, né? Não preciso nem dizer, né? Muita coisa. Geladeira tá ali do lado, a pia tá Televisão, sempre cheia de louça. videogame, até dobrar a roupa fica mais legal do que de repente tu está trabalhando. Então, tu tem que ter um foco um pouco maior, um planejamento maior, né, das tuas atividades, do teu tempo. E se tu está convivendo com outras pessoas, a tua família está vivendo ali, né? Então, como Exatamente. também tu te relacionar com as pessoas da tua família e elas também tendo esse entendimento que tu está trabalhando remoto. Não é à toa que um dos itens mais vendidos agora no e-commerce brasileiro, nesses 2 últimos meses, foram cadeiras de escritório para as residências. Porque as pessoas É. estão querendo, de alguma maneira, Ter um melhorar. espaço confortável, né? Exatamente, né? Só um parênteses rapidinho aqui, gente. Eu vi que a Josi disse para mandar as perguntas pela caixa de perguntas, mas eu prefiro que vocês mandem por comentário mesmo, porque a gente está tendo o auxílio da professora Vivian, anotando as perguntas que a gente não está respondendo agora direto. Então, mandem como comentário mesmo, que aí a Vivian consegue ver, tá, gente? E retomando aqui, eu acho que está sendo uma experiência muito nova para todo mundo, né? Nós mesmos, professores, a gente está fazendo reuniões semanais também por videoconferência, que é uma coisa que estreamos, né, há 3 ou 4 semanas atrás fazendo isso. Então, muitas empresas, de fato, já tinham essa expertise, já tinham esse conhecimento e dominavam esse sistema. Algumas tiveram que se readequar muito rapidamente para conseguir seguir as demandas e seguir os trabalhos, né?
Então, mais uma vez, a pandemia acelerou mudanças que estavam sendo mais graduais, mais lentas. Eu vou Exatamente. trazer já, juntar, na verdade, a pergunta da Isadora, que ela também me mandou pelo Perfeito. Insta, Uhum. que é como se manter produtiva com toda essa loucura rolando. Eu acho que a primeira coisa que eu vou te dizer, Isa, é o seguinte: nem sempre a gente precisa ser produtivo. E isso eu estou dizendo para mim mesma também, porque eu tenho muito essa pressão interna de produzir, de fazer coisas, de, meu Deus, eu estou há 2 meses em casa, então eu tenho que fazer tudo, vou fazer uma estante, vou pintar uma parede. Mas é normal a gente ter uns momentos de bloqueio, a gente ter medo, a gente ter uma ansiedade, às vezes, que quer nos segurar na cama. Então é muito complicado. A gente está passando por uma pandemia mundial, não é uma coisa pequena que está Simples. acontecendo. É. Então é normal ter medo, é normal não conseguir ser produtiva vários dias, E o tá? Isso faz detalhe, né? parte. Porque esse é o novo normal. E a gente não Isso, sabe ainda, ninguém sabe como vai ser o novo normal. A gente não tem ideia, né? exatamente. Porque mesmo que se tenha uma vacina num curto espaço de tempo, vai levar um tempo Vai até. levar um tempo até toda a população ser vacinada, né? Mas, enfim, eu só quero dizer que é normal ter medo, é normal a gente ter essa incerteza que tá todo mundo meio pisando numa areia movediça, assim, a gente não sabe certo o que está acontecendo. Então, parar e refletir faz parte. Eu acho que, além dessa coisa louca, dessa correria que a gente está no dia a dia produzindo, vamos tirar esse tempo para a gente entender o que está acontecendo, sabe? Nos entender, entender nossos sentimentos, assim. Então, eu também queria falar que o IF está com um suporte psicológico. Se alguém Exatamente. esteja se sentindo mal, para baixo e queira conversar, tá? O e-mail é coaiacompanha@pelotas.ifsul.edu.br. Caso alguém queira um É, suporte mais direto, assim. exatamente. Manda um e-mail lá, se identifica, dá algum contato de telefone que o pessoal entre em contato remotamente para conversar, enfim, dar um alento É isso nesse aí. momento de muita dificuldade, né? Mas algumas dicas assim em relação a como tentar produzir, né? Como tentar aproveitar esse tempo que a gente está em casa. Eu acho que a primeira é, por mais difícil que seja, tentar fazer uma rotina. Então, tu ter um horário de acordar, comer alguma coisa direitinho, não ficar de pijama o dia todo, por mais que isso seja uma tentação, o nosso cérebro não entende que tem que trabalhar quando a gente está de pijama. Troca Então a é roupa, importante, toma um troca a banho, roupa, lava o rosto, sabe? Pensa que tá, agora eu vou entrar no modo trabalho. estou E saindo aí para. ter esse espaço, estou saindo para trabalhar, mas fiquem em casa. Ter esse espaço específico, né? Então ter uma mesinha ali com uma cadeira, de preferência não na cama, gente. A cama é para dormir e a cama, vocês vão ficar com as colunas tudo machucadas, tá? Não fiquem na cama trabalhando, sentem numa cadeira bonitinha, a ergonomia do trabalho é importante. E outra coisa que eu acho importante é não se afundem nesse assunto coronavírus, por mais que a gente esteja rodeado disso. Olhem notícias poucas vezes por dia, sabe? Tentem ficar. Às vezes é bom a gente ficar um pouquinho alheio do que está acontecendo para não se envolver, para não se abalar tanto, porque não é fácil, a gente sabe que está bem complicado, tá? Eu acho que são as minhas dicas, assim, tentar manter uma rotina, tirar o pijama, fazer listas. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer lista, uma lista assim, ó, riscar uma coisa da lista é a alegria do meu dia. Então, fazer listas diárias de coisas que dá de fato para executar, não listas querendo fazer o mundo, né? Mas acho que são algumas dicas que eu tenho. É interessante, né, da gente pensar nisso, e também eu acho que essa pergunta meio se alinha um pouco à pergunta que a Marina fez, né, sobre como lidar com a questão da criatividade nesse momento, né? Uhum, Porque justamente a gente, claro, quando a gente não estava nesse cenário de pandemia, a gente pode ir no cinema, a gente pode ir numa exposição, a gente pode, enfim, uhum. No nos alimentar museu. no museu, a gente pode se alimentar de várias referências que agora, nesse momento, a gente está impedido disso fisicamente, mas virtualmente a gente consegue ainda ter acesso, de alguma maneira, a ver uma produção audiovisual, seja no YouTube, seja num serviço de streaming. A gente consegue ter música, né? A gente consegue ter acesso a algumas coisas que, de alguma maneira, estimulam também, né? Buscar referências Uhum, através dos meios digitais. E aí é muito interessante que a gente percebe nesse momento, eu pelo menos percebi, é um depoimento pessoal, que eu preciso de muito menos coisas para viver,
mas eu não consigo abrir mão da arte, eu não consigo abrir mão Exatamente. de ver um filme, eu não consigo abrir mão Música, de livro. música, mas de comprar uma coisa nova eu consigo abrir mão, eu consigo abrir mão Uhum. de repente ir num determinado lugar, numa determinada situação. Então, a gente começa a rever um pouco as nossas As prioridades prioridades, exato. e começa a perceber que a gente encontra alguns meios de também estimular a criatividade nesse momento, sem se colocar isso que tu falou, né? Que é essa pressão toda de tenho que produzir, tenho que ser criativo, tenho que, né, Uhum. tirar milhões de coisas de dentro da cabeça, né? E é importante falar também do ócio criativo, porque uma das coisas que mais estimula a criatividade exatamente é o não ter nada para fazer. Gente, eu não tenho nada para fazer. E aí se inventa alguma coisa, e aí se inventa um novo jogo, alguma coisa, daqui a pouco começa a rabiscar num papel de nada para fazer ali que tá, e daqui a pouco vê uma ilustração muito legal. Então se permitam momentos de ócio também, que ele é importante. Tirei alguns projetos, né? Sempre tem aquele projeto pessoal lá na gaveta. Eu comecei a escrever, por exemplo, né? Comecei lá a fazer textos. Então, sempre tem aquele projeto que tu fica assim, às vezes eu não tenho tempo. De repente, agora nessa nova rotina, você tem um pouco mais de tempo e pode, de alguma maneira, né, produzir, canalizar isso nesse local aí. Uhum. Canalizar uma ansiedade, algum receio em alguma coisa que alivie, né? Mas sem essa pressão louca de produção e de produtividade e de tempo. Uma coisa que a gente tinha notado aqui, Mari, era como aprender a ensinar design nesse novo contexto. Assim, a gente está aprendendo, a gente quer até sugestões de vocês, independente da live, né? Mandem mensagem lá no Instagram, porque assim, a gente tem feito reuniões na coordenadoria semanalmente e a gente tem discutindo bastante como lidar com isso e como tentar estabelecer uma rotina de processos de ensino de design, né? Em todos os em seus compartimentos, Suas né? particularidades Suas também, né? Como particularidades. ensinar algumas coisas à distância que não se vislumbra esse ensino, né? Então a Então, gente está aberto para sugestões. como aprender perspectiva de um jeito digital. Enfim, então são vários desafios que a gente tem e que nós na coordenadoria estamos desde o início, né, pensando e refletindo sobre, né? Pensando. Uhum. Eu Quer, acho que vai ser tentando e acertando e errando e vendo que funciona mesmo. quer seguir nas Eu perguntas? tenho uma pergunta que eu achei maravilhosa, mas assim, Dainá de Deus. Mandou Essa uma para cada pergunta uma. me bateu, assim, eu repensei muita coisa, mas fiquei muito orgulhosa dessa tua pergunta. A pergunta dela é assim, ó, design social é a parte caridosa do design que, na verdade, está sempre corroborando para o capitalismo? E eu pensei muito, sabe? Mas assim, opinião pessoal, eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte motivo. O design social, ele se preocupa com as pessoas e com os problemas de determinada comunidade, de determinado grupo de pessoas ali. Grande parte dos problemas sociais são de fato gerados pelo capitalismo e pelas desigualdades do capitalismo. Mas a premissa do design social não é chegar com uma solução pronta, né? A ideia toda e das metodologias de design social que a gente conhece são sempre envolver as pessoas diretamente, os usuários, enfim, as pessoas que vão estar diretamente envolvidas com essa solução, com esse projeto, envolver elas em todo o processo de criação. Então, por isso, eu acho que não seria essa parte caridosa, que é tipo, ai, o design, na verdade, é fazer coisas luxuosas e maravilhosas, mas aí tem esse bracinho do design, que é o design social, que faz coisa para as pessoas menos privilegiadas e mais pobres. Eu acho que não, eu acho que o design social, ele existe para suprir essa desigualdade que sim pode ser gerada pelo capitalismo, mas que envolve todas as pessoas no processo de projeto e cria uma solução compartilhada. Então é um processo que envolve muito mais a comunidade e, e muitas vezes pode ser replicada, né, em outras situações, mas é interessante pensar isso, assim, que essas pessoas vão conseguir seguir com autonomia depois dessa intervenção do design. Ela não é uma solução que chega pronta e que tá, foi, agora a gente sai e vocês vão parar. Não, a ideia é que as pessoas, que esse grupo consiga se manter. Fala, Vini. A gente percebeu que houve uma mudança em todo o campo do design nas últimas décadas, né? Antes o design era aquele resolvedor de problema, Exato. era o verniz estético
nos Uhum. produtos. Isso era muito ainda ligado à nossa origem, vamos dizer assim, lá da Revolução Industrial, do mercado de consumo. E o que a gente percebe hoje, não é o designer só como um resolvedor de problemas, ele é um cara que está lá e gruda diversas áreas e tenta, de alguma maneira, centrar no ser humano grande parte das soluções, né? Uhum. E isso não só no design Exatamente. social, nunca se falou tanto em jornada do usuário, nunca se falou tanto em empatia, né? Então a gente tem cada vez mais buscado nas diversas áreas tentar não só pensar numa questão meramente comercial, óbvio que ainda existe Uhum. ainda grande parte do trabalho ligado a isso, mas também a gente precisa, o mundo está muito cheio de coisa, então a gente precisa. Entender o contexto eu acho que é muito importante, né? A gente sair da nossa bolha de querer achar que eu tenho a solução perfeita para aquele grupo, mas na verdade tu não conhece o dia a dia deles, tu não sabe como é que é, a cultura pode ser diferente, as relações, os hábitos podem ser diferentes. É, Então, design social tem toda essa preocupação. E eu achei é, muito massa que tu falou, Vini, hum, desculpa, do design como resolução de problemas, né? Eu não sei onde é que eu li, tu já deve ter lido também que antigamente se considerava o design a cereja do bolo, né? Fazia todo o projeto, fazia toda a estrutura da coisa, tá, precisamos deixar bonito, então bota o design ali, aí bota a cerejinha do bolo. E aí depois de um tempo a gente viu que o design na verdade era a farinha do bolo, né? A coisa que dava estrutura, a coisa que dava sustentação de toda aquela ideia, de todo aquele projeto. E aí tem gente que vai mais adiante e diz que design, na verdade, é tu pensar, tá, mas eu preciso de fato de um bolo? eu preciso Será que eu mesmo. não preciso de outra coisa? Será que eu não preciso de uma torta? Eu preciso de, ou talvez não preciso de nada? Então é muito legal a gente pensar no design, como tu falou, dessa maneira mais ampla, sistêmica, né, É, abrangente. é uma maneira de pensar, né? Até entra aí várias abordagens de design thinking, enfim, né? E outras abordagens que todas as ressalvas à utilização do nome assim a rodo, como a gente vê, mas que sim tem um potencial muito grande e vem mudando a percepção de muitas empresas. E aí entra até na questão um pouco de design e sustentabilidade, né? Eu acho que eu já queria também puxar aqui a Uhum. pergunta do Augusto Govert. Ele está falando, e aí ele também te dirige um pouco, Mário, essa pergunta. Em termos de design sustentável, em tempos de usuários são influenciados a utilizar produtos descartáveis, né? Como é que a gente pensa um pouco sobre isso? A professora Andrea Bordini falou ali, né, da gente pensar no entorno, né? E o entorno alimenta muito o design social, acho que é mais ou menos por aí, né? Muito boa a tua pergunta, Augusto. E é uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Eu não gosto de pedir comida por tele porque me incomodava. Chegar coisinhas, potinho de isopor e outro potinho de isopor e mais alguma coisa descartável. Então, quando eu via para pedir 2 hambúrgueres, a gente tinha 4 ou 5 embalagens, sabe? Isso me incomodava. Agora, com todo esse isolamento social, a gente está cozinhando mais em casa, mas eventualmente também pedimos comida. E eu estou vendo esse problema em casa. Então, o aumento das embalagens descartáveis, de todo esse lixo que a gente está gerando. Inclusive, há uma estatística que eu vi do SANEP, da coleta de lixo, que eles estão coletando muito menos lixo urbano, porque as pessoas não estão saindo de casa, ou pelo menos não deveriam estar saindo, e estão ficando mais em casa. Então, o lixo domiciliar cresceu muito a quantidade. Eu não tenho uma resposta para te dar. Eu acho que isso é uma coisa bem sincera, assim, de repensar. A minha percepção é que a indústria de embalagem já deveria ter mudado há muito mais tempo. Porque a gente já tem, por exemplo, o isopor feito de amido de milho, a gente já tem um material substituto ao isopor que seria feito de bioplástico de mandioca. Então já existem várias soluções que só não são implementadas por não gerarem tanto lucro, de repente, quanto a indústria do petróleo, né? É, Então é muito, muito mais complicado, assim. Eu vejo algumas empresas aqui de Pelotas que optam por usar papel pardo, por embalar em embalagens de papel, assim, que já são muito melhores, né, do que o isopor ou essas marmitas, mas é uma situação muito complicada. Eu acho que, de fato, não tenho uma resposta para te dar e gostaria que a indústria de embalagem tivesse mais ligação com a questão da sustentabilidade. e agora a gente tem um novo desafio, né? Como todos vocês devem estar vendo no dia a dia de vocês, né? A gente faz as compras, chega com os produtos em casa e tem toda uma etapa de higienização que a gente tem que aplicar nos produtos, né? Então, a gente vê como tendências aí áreas da gente que vão ser recriadas, né?
Se as pessoas estão comprando mais online e a embalagem é a última propaganda no ponto de venda e as pessoas não vão ir mais tanto no ponto de venda porque vão comprar mais remotamente, né? E será que vai existir a necessidade da gente ter embalagens assim tão Exato. diferenciadas, Sofisticadas. e ambientalmente não sustentáveis? Né? É uma Uhum. boa pergunta, assim, faz muito sentido, né? Mari, a gente Exato. tem ainda uns 10 minutos. Não sei qual pergunta tu quer encaminhar. A gente pode aí pegar desde as duas. Beleza, tem a pergunta da professora Andrea Bordini, da UFPEL, que mandou pelo Instagram, que é: qual o papel do design frente a desastres naturais e pandemias? Também me peguei pensando muito nessa questão, inclusive foi por causa disso que eu e o Vini começamos a ter essa ideia da live, porque a gente repensa a nossa área, a gente repensa, nossa, eu estudei 4 anos, eu fiz mestrado, e qual que é meu papel agora, né? O que que eu, como designer, posso oferecer para a sociedade? E eu acho que assim, o foco do designer em si sempre é o usuário, sempre é a pessoa, né? O nosso objetivo maior é sempre a pessoa, então o bem-estar, o conforto, a realização, a segurança do ser humano, que é quem vai usar. E trouxemos alguns exemplos de projetos que foram feitos, de projetos de produto, que é a minha área, mas a gente vê N ações, né, de sites de compartilhamento, de doação, de redirecionar cestas básicas para pessoas que precisam. Estão surgindo vários aplicativos, né, de entrega aí, entre vizinhos, de um vizinho que consegue fazer as compras para o outro. Então estão surgindo muitos, muitos projetos. Mas eu me lembrei de um específico, que é um projeto mais antigo já, que é de um arquiteto, que é do Shigeru Ban. Ele trabalha com arquitetura efêmera. E ele fez um projeto que me marcou muito, num desastre natural que teve, eu não vou me lembrar onde, mas muitas pessoas tiveram que ser aglomeradas num ginásio, porque Eu tinham acho que foi perdido a acho, casa. do Katrina, eu acho. Acho que foi do Pode furacão ser. Katrina. Pode ser. Então, muitas pessoas se viram num ginásio comum e sem privacidade nenhuma, né? Com poucas coisas pessoais. Aí ele fez um projeto emergencial de divisão de pequenas baias, assim, no ginásio com tubos de papelão. E isso me marcou muito, assim, porque eu acho um projeto lindo, é um projeto barato, é um projeto rápido e resolve uma situação emergencial, uma situação de desastre, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, eu acho que o design tem muito potencial, consegue criar muitas coisas rapidamente e tendo sempre como foco o ser humano, né? A pessoa que vai estar lá no fim da cadeia utilizando isso. Sim. Aqui tem uma outra pergunta. Aí eu acho que a gente faz essa aqui a última, Mari, e daí depois a gente Gente, já passou uma hora, que coisa! vai voando, assim. Aí a gente encerra por aqui, de repente a gente pode seguir. Algumas ficaram de fora, assim, mas aí eu não sei se a gente de repente abre no nosso canal privado e segue conversando com quem tiver interesse, assim. Vocês acham viável, gente, a gente fechar oficialmente aqui às 9 horas e depois seguir? Respondam aqui só para a gente ver, senão a gente responde a próxima e deixamos para as próximas lives também. Tá muito interessante a discussão do pessoal aí nos comentários sobre a questão das embalagens, né? A Ruth levantou ali, várias embalagens desmancham, né? Então, sim, quando a gente vai higienizar, a gente tem uma série de transtornos, assim. Também, a Dainá, ela mandou uma pergunta para ti e mandou uma pergunta para mim, né? E mais ligada à Dainá área... maravilhosa. Dainá maravilhosa. Ela mandou para mim mais na área do design digital e que é bem interessante da gente refletir, né? Vou tentar rapidamente responder. O que o design poderia fazer juntamente com a tecnologia e não está fazendo, levando em consideração possibilidades reais? Então, ela comenta assim, a gente sempre comenta que a tecnologia, acesso a todos, mas a gente tem a pandemia e tem perfis de usuários, né, que são um desafio, né, como os idosos. Se tivéssemos conseguido, de fato, inserir o design e a tecnologia no mundo deles, isso não estaria sendo mais fácil? Penso principalmente em apps de bancos, que são uma necessidade para pagar contas à distância e serviços nesse sentido. Então, Dainá e a Mari, a gente já estava conversando um pouco sobre isso antes. Na verdade, existem perfis de usuário que sempre foram deixados à margem, né? E mesmo tendo muita pesquisa em cima de perfis de usuário idosos, a gente percebe que as soluções das empresas ainda são focadas no seu modelo de negócio e menos nos usuários, né? Então, por exemplo, esses serviços de banco são um ótimo exemplo.
né? Então, processualmente lá, a gente tem as experiências de fazer transferência, pagar uma conta, muito focados no arranjo do negócio daquele banco, tá? E não num arranjo que seja mais adequado para o perfil de usuário. Quando a gente pega, sei Exato. lá, um Nubank, né, ou pega um banco que ele já é, vamos dizer, mais nativo digital e que tem mais aderência a um perfil mais de usuário mais jovem, a gente já vê toda repensar um pouco essa experiência e um pouco mais, vamos dizer assim, Conectado. um pouco mais aderente a essa linguagem nova e menos ao Uhum. seu negócio. Então, É assim, interessante só trazer também a problemática de todas as pessoas que estão tentando auxílio emergencial e não conseguem, porque o é, aplicativo é ruim, porque está dando muito problema. Então é mais um, né, além dos idosos, todas essas pessoas que não têm o costume de usar, de fato, aplicativos de banco estão tendo uma dificuldade muito maior. e aí, nesse sentido, o design digital ele tem uma importância muito grande, né? E os governos, né, as instituições públicas de se adaptarem a essa nova realidade, né? E prover Uhum. serviços cada vez. E nesse sentido, assim, a gente vê que, de alguma maneira, a pandemia ela passou um cheque em branco para a inovação, né? Toda a discussão que a gente tinha de alguns serviços, algumas coisas burocráticas que agora, devido à pandemia, não, vamos digitalizar É, porque vai coisas que permitir, podiam ter sido facilitadas há muito tempo e não foram, né? Então agora se reviu, se revisou muita coisa, né? sim. Acho que foi assim muito legal poder participar com vocês desse momento aqui. Não sei mais se tu quer responder alguma das outras aqui. Eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos oficialmente fechar aqui para a Isso, gente deixar o também convite para a próxima. conseguir baixar a live, ela vai ficar no YouTube depois, tá, gente? E Aí a aqui gente também aqui fecha ela no aqui IG, oficialmente. isso, e aqui no IGTV também vai ficar disponível Isso. no Instagram também. A próxima live vai ser quinta-feira que vem com o pessoal do Love Hope, tá? Vai ser a Catiúcia, Jordã e a Tabata maravilhosas falando com vocês, explicando o projeto. Mas eu acho o seguinte, ó, a gente tem várias outras perguntas, de repente a gente fecha oficialmente, daqui uns 10 minutinhos reabrimos com quem tiver interessado em seguir o bate-papo. O que que tu acha, Vini? Acho que é por aí, o tempinho da gente ir no banheiro ali, voltar. E aí a gente segue respondendo perguntas. A gente tentou responder todas, ficaram algumas que eram parecidas com outras, mas aí a gente faz esse papo lá nos nossos canais pessoais. Agradecer. A semana que vem, muito provavelmente, vai ser no YouTube, mas a gente vai estar divulgando, né? Como vão ter mais pessoas participando, a gente também quer testar essa outra plataforma e ver como é que ela Isso. funciona e tal. E Gente, só assim. maravilhosos vocês. É, 120 pessoas olhando até o final. Eu tô muito, muito feliz. Meu sentimento é tipo tá em sala de aula com vocês, é, tá? Eu achei o máximo isso, adorei fazer live. Eu tava morrendo de medo aqui, mas tô apaixonada. Quero fazer uma por dia já. é muito legal, assim, ter esse contato com vocês. A gente está com muita saudade mesmo. Você sabe um quanto que a gente tem de proximidade com cada um de vocês. A gente fica preocupado, né? Então, falta 1 minuto e 50 segundos. Então, Então pessoal, tá, vou então encerrar por agora aqui. vamos pro after. O pessoal tá falando, vamos pro after agora. Vai ser um outro papo, tá? A gente fecha 10 minutinhos para tomar uma água, fazer um xixi e aí a gente volta com vocês, tá bem? Quem quiser. Obrigadão, pessoal. Boa semana, cuidem-se. Fique em casa quem puder. Fica em casa e se sair usa máscara, por favor, se cuidem. A gente quer muito que vocês fiquem bem, tá, gente? Por favor. Beijinho. Beijos.